Caríssimos irmãos e irmãs, o texto de Mateus que estudamos hoje está no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 19, dividido em duas perícopes. A primeira, do 1 a 16, falará dos operários da vinha, e do 17 ao 19, trará mais um anúncio da paixão do Senhor. Esta parábola está também dentro do contexto dos ensinamentos últimos de Jesus aos seus discípulos, que deixou a Galileia e vai para a Judéia, não voltará mais, então ele fará uma série de ensinamentos. E na última passagem também, ela termina basicamente como vai terminar esta parábola agora. Portanto, esta parábola, nós podemos dizer que ela começa de um jeito e termina exatamente do mesmo jeito, sob o ponto de vista daquilo que Jesus coloca como entendimento. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Este é o entendimento. É a chave de leitura também para esta parábola, não é? Para que se entenda o que Jesus quer dizer. E por que isso tem importância? Porque quando nós olhamos sob esse ponto de vista, a vinha sempre vai representar o povo de Deus. E o dono da vinha vai ser sempre Deus ou o Senhor. Aqui Jesus usa o Pai como o dono da vinha, porque, como já dissemos, estamos no contexto de uma nova família de Deus. Tá certo? Então eles trabalham e quando ele começa a pagar a partir das 5 da tarde, aquilo que ele havia combinado, os primeiros começaram a pensar: nós receberemos mais, porque nós merecemos mais, teremos uma recompensa maior pelo trabalho feito. Mas não é isso que acontece, porque eles recebem exatamente a mesma coisa. E, na verdade, é o mesmo que foi combinado. Como nós poderíamos dizer, né? O combinado não é caro, tá certo? Mas aqui não se trata de uma injustiça do pai de família, não, porque essa parábola ela tem, obviamente, um ensinamento. Ela não precisa ter lógica, ela precisa ter sentido sobre o ponto de vista do que ela quer representar para nós. E o que isso representa? Representa, a partir dos horários, ela quer representar os vários povos que atenderão o chamado de Deus. Então, o primeiro é o povo de Israel. Os outros serão, por exemplo, os pagãos que começarão a responder, porque estavam também na praça sem ter o que fazer e o Senhor os chama para fazer parte da sua vinha. Então, na verdade, isso aqui significa toda a família de Deus. E a família, o pai de família, tratará todos da mesma maneira. Por isso que eles não receberão nada diferente. E também nós podemos, avançando nesse sentido, entender que este pagamento, entre aspas, na verdade, não é uma retribuição pelo esforço que eles fizeram. Óbvio que está dentro do contexto, então, judaico, então ele segue o mesmo princípio da diária, do trabalho, da hora de pagamento, mas o que a parábola quer chamar a atenção para algo fora deste contexto. De Deus que convida o seu povo, portanto o povo escolhido foi chamado e trabalha na vinha, mas os outros também trabalharão. Aqui não se trata de recompensa, portanto. Agora se trata, na verdade, de uma benevolência ou da misericórdia do Pai. Aonde a gente percebe isso? Quando ele fala assim, olha, qual o problema se eu quero pagar? Então, na verdade, não é uma retribuição pelo trabalho, é uma manifestação da misericórdia e da benevolência do pai de família pagando aquilo que ele quer a todos. E por quê? Porque não importa o quanto nós tenhamos trabalhado na vinha do Senhor, porque no final o que Deus quer é que todos os homens, como diz São Paulo, se salvem. Veja, um grande exemplo disso é Dimas, que ao final da sua vida, na última hora, ele acolheu o chamado de Deus e Deus lhe deu a salvação. Então aqui se trata da salvação que Deus vai dar a todos aqueles que ouvem o seu chamado. Tanto que, de uma certa maneira, a igreja sempre interpretou essa passagem e aplicou também às várias etapas da vida. Tem pessoas que Deus chama na primeira infância
e já correspondem, como por exemplo Padre Pio. Tem outros que Deus vai chamar, mas só perceberão na adolescência, outro na fase adulta, outro na fase mais avançada. O que importa é corresponder ao chamado, porque o prêmio será o mesmo, a salvação para todos. Então aqui, o que fica de ensino? Sai o que é privilégio, muito comum em Israel, aquele que foi chamado primeiro, aquele que sabe mais, então ele vai ter privilégio. Então, existe uma mudança de paradigma. Sai o privilégio, entra a graça. Sai o privilégio, entra a misericórdia de Deus para com o seu povo e todos os povos. E por fim, na última parte, Jesus, mais uma vez, é o terceiro anúncio da sua paixão, e veja que Jesus vai detalhando isso. Por que isso é colocado aqui? Obviamente, para que os discípulos percebam que esses detalhes que Jesus já apresenta é porque ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Então, a sua entrega, o seu sofrimento, não será um acaso, não será uma tragédia, mas será exatamente o cumprimento daquilo que Deus vai fazer em benefício do seu povo. Ou seja, ele está agindo e vai agir sempre como Senhor da sua própria história e pleno da sua liberdade. Este é o sentido também do anúncio, por isso que ele vai se repetir várias vezes para que os discípulos entendam que tudo o que vai acontecer está ainda dentro da sabedoria de Deus, da onipotência de Deus, e até da onisciência de Deus. Deus está no controle de toda a situação. Embora, se fosse escolher, não seria esse o desfecho, mas como, evidentemente, a salvação pede isso a Deus, é isso que ele vai dar como pagamento para todos nós. A salvação que custará a vida do seu próprio filho. Que você possa crescer com este ensinamento na graça e no conhecimento do Senhor.